Fala galerinha, vamos nessa conversar sobre algumas coisinhas para nossa revisão, para nossa provinha. Olha só, qual a comparação que a gente pode fazer entre o ostracismo dos gregos antigos e o impeachment de hoje? Lá nos gregos antigos, quando alguém era considerado perigoso para a democracia, eles faziam uma votação e se tivesse maioria, eles expulsavam essa pessoa da cidade. Essa pessoa não podia regressar à cidade por um período de 10 anos, ela tinha que ficar excluída da vida política, da vida pública naquela cidade. No impeachment que a gente faz atualmente, tem um sentido parecido. Por quê? O impeachment acontece quando o governante é acusado de algum tipo de ação que seja ilegal, que seja considerada uma ameaça para a democracia e, consequentemente, essa pessoa ela vai ser processada. Esse governante, uma vez processado, ele pode passar pelo impeachment, ele pode perder o cargo dele e, além de perder o cargo, ele pode ficar inelegível por 8 anos, ou seja, sem poder se candidatar a nenhum cargo público, vai ficar fora da política por esse período. Então é nesse sentido, assim como lá os gregos antigos expulsavam a pessoa que era considerada perigosa para a democracia por 10 anos, no impeachment a pessoa também pode perder o cargo e ficar inelegível e ficar fora da vida política por alguns anos. Show de bola? A próxima, cite um evento importante de cada período da história grega. Lá no pré-homérico nós temos o povoamento da Grécia Antiga, né? Os aqueus chegando, os dórios, os jônios, os eólios. Então esse povoamento é um momento importante do pré-homérico. No homérico, nós temos a formação dos genos, que são as comunidades gentílicas, que depois passaram por um processo de transformação e acabaram originando as cidades-estados gregas. Lá no período arcaico, nós temos a consolidação da polis grega. E nós temos, então, duas cidades que vão se destacar, Atenas e Esparta. No período clássico, nós temos as guerras. Nós temos a guerra dos gregos contra os persas, que são as guerras médicas. Nós temos a guerra entre os próprios gregos, Atenas contra Esparta, guerra do Peloponeso. Nós temos depois os gregos sendo conquistados pelos macedônios, pelo pessoal da Macedônia. Então, nós temos essas guerras aí. E no período helenístico, nós temos as conquistas do Alexandre, o Grande. O Alexandre conquistou da Grécia até a Índia e ele promoveu uma fusão cultural da cultura dos gregos com a cultura dos povos dominados pelos gregos. E essa fusão cultural foi chamada de cultura helenística, beleza? Próxima, explica as etapas para a formação de um soldado espartano. Quando eles nasciam, eles já passavam por um exame para identificar se havia algum tipo de deficiência. Se tivesse, eles jogavam o bebê do penhasco. Se não, eles ficavam aos cuidados da mãe até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, eles passavam para o Estado. O Estado espartano assumia a responsabilidade pela formação daquele guerreiro. E eles iam ficar fazendo treinamentos físicos, aquela coisa toda. Quando chegava aos 12 anos, eles não recebiam mais tantos agasalhos, nem muita alimentação, e eles eram treinados a terem destreza. Então eles tinham que entrar no acampamento dos adultos, roubar comida sem serem pegos, senão eles eram duramente castigados, para treinar essa destreza. Depois, aos 18, eles passavam pelas críptias, que eram as matanças de ilotas. Eles tinham que matar ilotas e, se eles conseguissem isso, eles ganhavam uma terra, que já vinha com ilotas para trabalharem nessa terra, e eles eram inseridos no exército espartano. Só iriam casar aos 30 anos e era isso. Próxima, explica a diferença entre a situação da mulher em Esparta e a situação da mulher em Atenas. A mulher espartana ela recebia maiores cuidados físicos, porque eles entendiam que a mulher é que gera as crianças, então ela tinha que ser bem cuidada, fazer exercício para poder gerar crianças saudáveis. A mulher ateniense era a figura da submissão. Ela vivia submissa ao marido, ela tinha que cuidar das questões domésticas, ela não tinha esse espaço de atuação. Então, tinha essa diferença aí. Mas a mulher espartana também não tinha poderes políticos, também não tinha o empoderamento do ponto de vista político. Mas, pelo menos, ela podia assistir reuniões, porque o marido passava muito tempo fora de casa e ela precisava estar inteirada nos períodos de guerra e tudo mais. A próxima, explique em quais situações alguém virava escravo em Atenas. Se fosse por questão de dívida ou prisioneiro de guerra. Próximo, explique o que era uma polis grega e quais as suas características. Uma polis grega era uma cidade-estado grega. Essa polis ela tinha uma acrópole, que era a parte mais alta, ela tinha a parte da praça, onde eles faziam as reuniões, no caso de Atenas, as reuniões políticas. Em outras cidades não teve isso, né, porque a democracia não foi para todo mundo. Eles tinham um templo, eles tinham um teatro, eles tinham uma biblioteca. Então eles tinham partes dessa cidade que, em geral, você vai encontrar nas cidades-estados gregas, em geral, no mundo antigo, beleza? A próxima, a democracia grega era direta ou representativa? A grega era direta, porque eles se reuniam na praça, eles votavam diretamente, diferente da nossa democracia, que é representativa, porque a gente elege representantes.
a gente elege deputados, senadores, para poder esses representantes votarem os projetos que teoricamente seriam do nosso interesse. Beleza? A próxima, o que foi a Liga de Delos? Foi uma grande confederação militar de cidades e estados gregas. Na época das guerras médicas, eles se juntaram para poder vencer os persas. E o que as cidades que faziam parte da Liga de Delos tinham que contribuir? Com o quê? Elas tinham que contribuir com soldados, armas e dinheiro. Eles fizeram isso para poder vencer os persas. Próxima, o que foi a cultura helenística? Foi exatamente a fusão cultural da cultura dos gregos com a cultura dos povos orientais, que foram dominados pelos gregos. Dessa fusão cultural, nasceu a cultura helenística. Próxima. Explique o que eram os genos. Eram comunidades gentílicas que se formaram no período homérico. Essas comunidades, elas tinham um líder, elas tinham as responsabilidades que eram atribuídas para cada membro da comunidade. Geralmente eles entendiam ou acreditavam que descendiam de um ancestral comum. E com o passar do tempo, essas comunidades acabaram se fundindo, originando frátrias, que depois originaram tribos, que depois originaram povoados, que acabaram originando as cidades-estados gregas. Beleza? Próxima. O que foi a Guerra do Peloponeso e como terminou? A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta. E quem venceu essa guerra foi os espartanos. Esparta estava acusando Atenas de usar o dinheiro da Liga de Delos, os recursos da Liga de Delos, em benefício próprio, fazendo um caixa dois ali para tentar dominar o mundo grego. E, no fim das contas, Esparta e Atenas foram para a briga e Esparta ganhou. Beleza? Próximo, o que foram as guerras médicas e como terminaram? Foram as guerras entre os gregos e os persas. No fim, os gregos conseguiram vencer a ameaça que os persas representavam no território deles. Próxima, explica as características dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles têm sentimentos humanos. Eles amavam, eles odiavam, eles se vingavam. Enfim, os deuses gregos têm essa característica, né? E os deuses gregos, consequentemente, eles eram associados, muitas vezes, aos eventos de caráter público, né? Então, as Olimpíadas eram consagradas, o teatro era consagrado, então você tinha, as festas eram consagradas, havia um vínculo muito grande entre as celebrações, entre a vida desses gregos e os seus respectivos deuses. Beleza? Qual a importância das obras Ilíada e Odisseia para o estudo da Grécia Antiga? Ilíada e Odisseia são obras literárias atribuídas a Homero, que são fontes históricas importantes para a gente entender esse período, porque houve um processo de destruição muito grande ali no final do pré-homérico, muitas fontes se perderam, a própria escrita desapareceu. Então, o que os historiadores usam? Usam especialmente essas fontes, Ilíada e Odisseia. São obras literárias? São, mas os historiadores pegam dessas obras literárias as características culturais, as informações que podem ajudar a entender como é que era o modo de vida desses gregos, como é que eles pensavam, como é que eles se relacionavam e por aí vai. Então, por isso que essas obras são obras importantes enquanto fontes históricas, apesar de serem obras literárias. Beleza? Próxima, explica a versão lendária da Guerra de Troia. Você tem uma guerra ali, o príncipe de Troia teria raptado a Helena, né? E consequentemente, o marido da Helena, ele vai em busca da sua esposa ali em Troia, e se juntam os dois irmãos, né? Para ir até Troia e resgatar a Helena e dar uma lição nos troianos e vencer os troianos e conquistar a cidade. Então, um quer resgatar a mulher, o irmão quer conquistar Troia. Os dois, na verdade, querem conquistar Troia. E aí eles passam 10 anos guerreando. A Troia era difícil de ser conquistada, uma cidade cercada por muralhas, aquela coisa toda. No fim das contas, tiveram uma ideia de deixar um cavalo de madeira na praia, como se fosse de presente para os troianos. Os troianos acharam que os caras tinham desistido, colocaram o cavalo para dentro da cidade, e aí lá pelas tantas os inimigos saíram de dentro do cavalo, abriram os portões de Troia, botaram os outros para entrar, e no fim das contas Troia acabou sendo vencida, acabou sendo derrotada com essa estratégia aí do cavalo de Troia. Próxima, quais grupos não eram considerados cidadãos em Atenas? As mulheres, os escravos e os estrangeiros. As crianças também não votavam, obviamente. Quem eram os metecos? Eram os estrangeiros que não tinham direitos políticos em Atenas. Quem eram os ilotas? Eram os servos do Estado. Eles eram a grande mão de obra que era explorada ali em Esparta, ok? No caso, os ilotas são de Esparta. Quem eram os esparciatas na sociedade espartana? Eram a nobreza espartana, a elite espartana, aqueles que tinham os direitos políticos em Esparta, são os esparciatas, também chamados de espartiatas ou espartanos. E quem eram os periecos? Eram os homens livres em Esparta, mas que não tinham direitos políticos. Porque Esparta foi assim, os dórios conquistaram,
Aqueles que eram descendentes diretos dos dórios viraram os espartanos. Aqueles que estavam ali e não ofereceram resistência aos dórios viraram os periecos. E aqueles que estavam ali e resistiram aos dórios foram explorados, passaram a ser explorados, que são os ilotas. Então, os espartiatas, descendentes dos dórios, os periecos, descendentes daqueles que não ofereceram resistência para os dórios, e os ilotas, descendentes daqueles que ofereceram resistência para os dórios, na época da conquista. Beleza? Show de bola? É isso, pessoal. Um super abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!